Oi, pessoal. Estou aqui então para gravar a nossa última videoaula, encerrando aí esse ciclo complexo, né, que a gente viveu nesses últimos 2 meses e pouco. E a gente vai falar hoje sobre um pensador pouco conhecido, assim, provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar dele. O nome dele é Martin Buber. Ele é um pensador judeu, austríaco, mas que depois se muda para Jerusalém, depois da formação ali do Estado de Israel, né, no início do século XX. Ele participava do movimento sionista, né, que lutou aí pela criação mesmo do Estado de Israel, e se muda para lá, vai trabalhar lá também como professor e termina sua vida em Jerusalém. Buber viveu de 1878, nascido na Áustria, até 1965 em Jerusalém. Eu estou chamando a atenção sobre isso porque o fato de ser um pensador judeu e realmente pensa dentro de uma lógica judaica, isso cria uma diferença. Vocês vão ver assim, o tipo de texto que ele escreve é muito diferente do que a gente está acostumado a reconhecer como filosofia ocidental, né? É um texto que tem uma marca, a gente pode chamar assim, mais poética ou menos sistemática, menos preocupado com uma demonstração muito linear do seu pensamento. E o pensamento judaico tem a tendência a ser como um pensamento que vai direto ao ponto, sabe? Ele não tem tanta uma preocupação racionalizante que a gente está acostumado a ver aí no pensamento ocidental. É como que uma lógica sempre mais voltada para o concreto das relações entre as pessoas, para o reconhecimento aí dessa relacionalidade inevitável entre as pessoas humanas. E o Buber vem falar diretamente disso, que é como é que nós nos relacionamos e o que seria o ápice do que, sei lá, de um desenvolvimento relacional da pessoa humana, que é ser capaz do que ele vai chamar da relação eu-tu, né? Uma relação entre uma pessoa e outra pessoa, ou uma pessoa e outra coisa tomada como esse tu, que é um mistério. É como se relacionar com alguma coisa. Do outro lado da relação está alguma coisa que eu não posso conhecer completamente, que vai ser sempre aberto a algo de estranho, desconhecido, misterioso, e isso reverbera em mim outro tipo de questões, né? Outro modo de me colocar na relação, que não é mais aquele modo objetivante, né? Então, eu estou aqui me antecipando um pouco, só para mostrar um pouco que essa busca de compreender o ser humano em suas relações, na relação com o outro, e em última instância tem sempre uma preocupação também com a relação com Deus, e isso normalmente vai fazer parte aí de um pensamento tipicamente judaico. E, enfim, para quem tiver curiosidade para esse tipo de questões, existe um outro, a gente já tocou em outro nome, que é o Levinas, um filósofo importante aí, mais posterior ao Buber, que é influenciado pelo Buber e que também é judeu e também traz um pouco essa marca diferente para a filosofia, que é escapar um pouco de uma lógica que às vezes se descola, se desliga da experiência mesmo vivida. Por isso a aproximação com esses pensadores da existência também, mas e de uma forma em que esse apelo pela figura do outro humano, disso que seria o próximo, né, fica muito patente, muito gritante. Vamos entrar então um pouco no que eu pedi para vocês lerem, que é a primeira parte do livro Eu e Tu. E é um texto que já começa de uma maneira muito forte, né, muito intensa. Eu vou buscar aqui o livro. Para a gente começar lendo o modo como o livro começa, que eu acho que já é muito diferente, talvez tenha trazido algum impacto para vocês. Então ele começa dizendo assim: o mundo é duplo para o homem, segundo a dualidade de sua atitude.
A atitude do homem é dupla de acordo com a dualidade das palavras princípio que ele pode proferir. Você veja, então ele começa afirmando uma duplicidade que seria do mundo e do ser humano, da sua atitude em relação ao mundo. Então nós temos uma abertura, como um caminho duplo, né? Um caminho que se abre aí num V de possibilidades, né? Como uma encruzilhada. Desculpa, não tanto uma encruzilhada, porque não é uma escolha que se faça e aí você vai estar sempre de um lado ou do outro da dualidade, não. A gente fica transitando entre esses dois modos de se relacionar, esses dois modos de se colocar diante do mundo, diante do outro. E essa duplicidade tem a ver com um modo que diz respeito ao que ele chama de palavras princípio. E duas são as palavras princípio, dois modos de relacionamento da pessoa humana com o seu mundo e principalmente com o outro humano, né, com o seu igual. E os modos são, de um lado, a relação eu-tu e do outro a relação eu-isso. E o isso também a gente pode entender como um ele ou um ela. Vamos devagarzinho, porque também não quero ficar antecipando uma explicação aqui, vamos seguindo o tempo em que ele vai apresentando essas ideias. Veja, essas são duas possibilidades de relacionamento, então duas possibilidades relacionais do ser humano, mas esse relacional diz respeito também à própria identidade, ao eu que se coloca ali. O eu que se põe na relação eu-tu é diferente do eu que se põe na relação eu-isso. E é como se a entrada num modo ou num outro, de certa maneira, instaura um modo do eu também. Então veja que a duplicidade, ele começa dizendo, tem uma duplicidade que é do mundo e que é também da pessoa, porque o próprio eu humano teria essa característica também dúplice, né, como uma dupla possibilidade de ser e de atuação. E nesse sentido, ao me colocar numa relação ou noutra, eu estaria falando uma das palavras princípio, ou eu tu, ou eu isso, e com isso a instauração, assim, você tem uma existência criada ali, é um eu que se cria. Quando eu entro na relação eu isso, eu estou criando o eu que se relaciona dessa maneira. Quando eu entro na relação eu tu, está sendo criado o eu que se relaciona do modo eu tu. Veja que com isso ele está dizendo sobre uma não fixidez, né, do que é o eu, ou propriamente a identidade humana, né? Então é uma identidade aí em movimento, transformável e que assume uma outra atitude, que existe o eu existe na medida em que se relaciona e ele vai existir de tal ou tal modo dependendo do modo do seu relacionamento. E aí ele vai começar a dar as diferenças, né? O que seriam o característico de um modo ou de outro dessas duas maneiras, então, de relacionamento. Ele vai dizer, para dizer a palavra eu isso, ou seja, para entrar no modo de relação com o isso, tratando então aquilo com que me relaciono como um objeto, porque o isso é um objeto, ele vai dizer, a palavra eu isso, ela não é dita pelo ser em sua totalidade. Quer dizer, não é o eu inteiro que se coloca nessa relação eu-isso. Ao contrário da relação eu-tu, ou da palavra princípio eu-tu, que só pode ser dita pelo ser na sua totalidade. Aqui a gente já está se deparando com uma ideia importante para começar a compreender o que seria o eu-tu. Então, o eu que se relaciona do modo eu-tu, ele é o eu inteiro. Só para quem é capaz, né? Só nessa experiência de ser capaz de se colocar inteiro numa relação com algo fora de si, é que o eu pode experimentar essa tal relação eu-tu. É só quando eu estou inteira que eu vejo o outro como um tu, como um outro, como eu, e não como um objeto. E nesse sentido, quer dizer, o eu não existe em si mesmo.
né, eu já tinha adiantado essa ideia um pouquinho, o eu só vai existir na relação e ele existe de um modo ou de outro modo, de acordo com a relação em que ele, né, se insere, se engaja. Então, se eu estou dizendo eu como meu ser inteiro, eu estou dizendo eu tu, isso quer dizer que eu estou olhando para aquilo à minha frente como um tu. E um tu não é objetivável, ele não é objeto, ele não é então conhecível. Quando eu digo eu e não é com o meu ser inteiro, eu estou dizendo eu isso e estou instaurando a relação eu isso. E a relação eu isso é a relação com o outro como um objeto. E isso quer dizer a vida comum quase sempre se passa desse modo. Quando eu me ponho a conhecer um objeto, ou a falar de um objeto, ou tratar de alguma coisa, e esse é o modo como normalmente a gente se relaciona. Sem entrar aqui naquelas questões todas que a gente já pensou a partir da fenomenologia, mas estamos entrando aqui nessa lógica que está só querendo dizer eu estou simplesmente olhando para algo do mundo como um objeto, seja do meu conhecimento, ou do meu uso, ou da utilidade, e essa outra coisa pode ser uma pessoa humana. A pessoa humana tratada desse modo objeto, e aqui a gente não precisa fazer um juízo de valor, não quer dizer que eu estou objetivando e por isso estou me relacionando de uma forma menor. Não, vamos com calma, porque a gente trata mesmo pessoas como objeto, entendido aqui nessa diferenciação que o Buber está fazendo, quando, sei lá, até quando um médico examina um paciente, que é um modo de objetivação, mesmo um professor na sala de aula está diante dos seus alunos, mesmo nas nossas relações familiares, mesmo nas relações amorosas, o outro tratado como um isso faz parte da nossa vida. Eu estou chamando a atenção para isso para que a gente não tenha que sentir nenhum tipo de pudor em falar isso, em pensar, não, que talvez a gente tenha uma tendência a se defender e dizer, não, eu sempre tento tratar o outro como um sujeito e não como um objeto. Ok, mas o que o Buber está dizendo para nós é que a relação eu-tu, daqui a pouco a gente vai entender o movimento dela, ela é impossível de ser permanente. Eu não tenho como tratar uma outra pessoa como um tu o tempo todo. E faz parte, então, do relacionamento humano que o outro ocupe também o lugar do isso. Agora, se junto com esse eu-isso há também a possibilidade do surgimento da relação eu-tu, aí a gente está inaugurando outra coisa, outro modo, outro eu. Mas esse modo objetivante, que é o de tratar, seja os objetos do mundo ou as pessoas humanas, num modo do isso, a gente faz isso o tempo todo. Tá? Quando vai fazer uma compra, quando vai na biblioteca, enfim, quando vai no restaurante, a gente está, né, a outra pessoa está ocupando esse lugar ali de um objeto do mundo também. E isso não é desqualificante, ou pelo menos não necessariamente. Claro que pode tomar essa dimensão também da dessubjetivação, da desumanização, mas o Buber está falando num nível mais, vamos dizer assim, sem entrar nessas diferenciações todas, ele está só dizendo, não, nós lidamos desse modo eu isso com as pessoas. E o que irrompe ocasionalmente é um outro modo de relação, que é o que ele vai chamar então de propriamente eu-tu. No reino do tu, ele vai dizer assim, no reino do tu não há objeto. Portanto, não há nem conhecimento. O que há é relação. Tá? Então, o tu da relação eu-tu não é um objeto. Ele é um tu. E a gente aqui não tem que tentar definir. O tu é como um eu. O tu é um outro igual a mim. Ou mais do que isso, ele é um portador de desconhecido, de mistério. Porque ele vai dar um exemplo, quem leu o texto viu, ele dá um exemplo, por exemplo, de que diante de ele é um relato de uma árvore, e diante da árvore, de repente eu posso sentir a árvore como um tu. A árvore não é mais só raízes e seiva e caule e folhas, mas eu ali no momento, né, de vivência junto a ela, de repente posso me sentir em relação
com a árvore. Se eu me sinto em relação e eu não estou mais ali nem usando, nem conhecendo, nem fazendo, sei lá, qualquer tipo de observação avaliativa dela, nem dizendo, né, se ela é bonita ou não é bonita, se tem uma grande sombra ou não tem, nesse momento em que de repente eu me descubro em relação com a árvore, nesse momento o meu ser está inteiro e ela deixou de ser um isso para se tornar para mim, naquele momento, um tu. Né? Então, o que se passa entre o eu e o tu é relação. No mundo do isso, há a experiência, a experimentação, a experienciação, enfim, todo esse universo de modos de ser, de modos de viver, de usar, de fazer, de conhecer, que é a vida comum do ser humano. E aí, a gente vai entender, ele diz assim, é possível que a relação se instaure com todos os seres, não só com os seres humanos. E ele faz um pouco uma diferenciação de como que seria então essas relações. Com a natureza, ela se daria, por exemplo, nesse exemplo da árvore, né? Em um nível aquém da linguagem. E quando eu paro de falar sobre a árvore, é quando eu não estou nem mais pensando sobre ela e de repente me descubro ali numa relação e essa relação se dá em um silêncio que é um silêncio anterior à linguagem. Com o outro humano, ele vai dizer, com o outro humano a relação se dá principalmente, privilegiadamente na linguagem. Veja, aqui ele não é um psicólogo falando de minúcias, né? Ele está apontando assim, o universo relacional do ser humano com o outro ser humano é a linguagem. O que não quer dizer que a gente não tenha instantes de silêncio junto de alguém e através do olhar ou do toque, de alguma coisa, a gente se perceba também em relação. Tá certo? Só chamando a atenção que o Buber é um filósofo, ele não está entrando nisso, porque eu sei que o nosso mundo aqui é o da psicologia e o psicólogo tende a fazer essas perguntas que dizem respeito às particularidades mesmo da vida vivida. Não, então ele está só apontando o campo privilegiado da relação humana com o outro ser humano, é esse mundo da linguagem. E ele vai se referir ainda também ao que ele chama aqui de entidades espirituais, que é uma referência, então, ao que seria esse mundo do religioso, né, que aponta para a figura do divino, figura de Deus. Não vamos esquecer, ele é um autor judaico religioso. Né? Então, o Deus judaico é o Deus que está aí no fundo dessa ideia de entidades espirituais. E esse é o único momento do texto desse texto que a gente leu, que ele vai falar diretamente disso. Não precisa a gente se preocupar muito com essa ideia. Ele está só apontando que ele considera que é nessa relação com o espírito, com as entidades espirituais, que se daria o princípio da linguagem. Porque essa é uma ideia realmente judaica, que vem lá da tradição bíblica, a ideia de que o ser humano é chamado a responder a um Deus que o chama, que procura por ele. E a partir desse chamado, dessa interpelação, é que se daria todo o desenvolvimento da linguagem e da criação humana. Tá? Parêntese, né? Para quem não se preocupa com esse tipo de questão, não precisa se preocupar e muito menos achar que o texto só interessa para religiosos. Né? Ao contrário, acho que ele está falando principalmente das relações humanas aqui e a gente pode penetrar nesse terreno deixando de lado essa questão aí das entidades espirituais. Mas para quem gosta desse tipo de assunto, veja que é uma ideia bem bacana, interessante de se pensar. Bom, ele vai dizer, e aí de novo, aqui ele recorre, é nesse momento que entra o exemplo da árvore, da descoberta da árvore como um tu. O que acontece? De repente, e aqui ele não vai explicar para nós como isso se dá, em que medida que pode acontecer a relação. Ele diz só, quando a relação se instaura, desaparece o objeto. Então, quando ali eu, diante da árvore, me vejo em relação com ela não é mais para mim o objeto, a árvore, ela passa a ser um tu. E o tu não tem qualificação. O tu é aquilo que é descoberto pelo meu ser inteiro.
pelo ser inteiro que se coloca em relação com o outro ser. A relação, então, ele vai dizer, ela é sempre exclusiva. O que quer dizer exclusivo? A relação é ali, por exemplo, com aquela árvore. Eu não posso me relacionar com a ideia de árvore, com os conhecimentos sobre a árvore, não. Eu estou me relacionando com aquele ser, aquele indivíduo diante de mim. Ou vamos pensar na relação com o ser humano. Quando eu estou em relação com alguém, não importa mais tudo que eu já pude pensar sobre o ser humano universal, ou o ser humano objeto da psicologia e tudo mais. Isso para a gente começa a pensar um pouquinho como que essas ideias podem servir para o entendimento, por exemplo, da relação psicoterápica. É como se o objetivo, a gente pode pensar aqui, pensando a partir do Buber, e a gente tem um autor no nosso campo aqui chamado Heissner, que ele vai se inspirar muito no Buber, se refere a ele algumas vezes, pensando a psicoterapia é relação. E o que se almeja é construir de fato uma relação, nesse sentido aqui que o Buber está dizendo para nós, que é de repente estar ali diante de alguém e não vê-lo mais como um objeto. Fazer desaparecer, portanto, todos os conhecimentos e ideias, análises que eu possa ter sobre ele, mas de repente estar diante de alguém como um mistério, como alguma coisa que abre para mim, que abre uma fresta para o desconhecido, para algo a ser descoberto, que não está mais ocupando ali de um objeto, não está mais ocupando o lugar de um objeto a ser conhecido. Então, esse ser, que é o tu, que é aquele que é descoberto pelo ser inteiro de um eu que se relaciona, ele é uma integralidade também. Como o eu que o olha é uma integralidade, ele é uma integralidade que não pode mais ser decomposta. Não pode ser decomposto em partes, nem analisado em partes, e ele vai dizer, ele nem é localizável mais no tempo e no espaço. Ou seja, ele não se coloca nesse lugar de ser analisado. Esse outro a quem eu digo tu não é passível de análise ou de conhecimento técnico, teórico, nada disso. E aí o Buber vai dizer, a gente sabe também quando é que saiu da relação, quando é que escorregou desse modo relacional, é quando, por exemplo, eu me apego a um ou outro dos seus traços, das suas qualidades, e de repente esse ser diante de mim deixa de ser um tu e se transforma num isso, ou num ele, ou num ela, afinal, um objeto. E aí, de novo, ele vai chamar isso, a relação com isso, com o objeto, é a experiência. E essa experiência, ela se dá na distância do tu. No momento em que eu experiencio, não está diante de mim um tu. O tu está longe. A relação se dá na proximidade do tu. É quando se instaura a relação que eu estou aqui próxima desse ser que é inteiro, como é inteiro o eu que consegue ver ou criar o espaço para a existência do tu. Ele chega a dizer, a relação é o berço da verdadeira vida, ou da vida verdadeira, esse é um trechinho tirado lá do texto. Seria então a origem da arte, pensando nesse momento, nesse momento relacional que nós temos capacidade criativa, na melhor compreensão que se possa ter disso, dessa ideia de criação, que é essa possibilidade humana. É como se a possibilidade de experimentar a vida de modo criador, ela só se faz quando eu consigo estar na integralidade do meu eu. E é assim que se cria a relação, se cria o tu e se cria também essa potência, se faz ver e de fato se torna real a potência criativa do ser humano. E aqui ele falando um pouco mais sobre a arte, ele vai dizer, mesmo que depois de criada, a obra de arte passa a ser um isso também, ela passa a ser um objeto do mundo.
mas ela só é criada quando a pessoa do artista entra em relação com isso que está sendo criado. Está dizendo, para o artista, a obra, enquanto criada, é um tu. Com isso tudo, a gente entende que ele está dizendo que experiência é diferente de relação. Então, eu dizer eu tenho uma experiência com alguém é uma coisa muito diferente de dizer eu me relaciono com alguém. A relação é muito mais indefinível, ela é muito mais, ela implica mais, ela exige, né, um engajamento aí da nossa pessoa toda. Portanto, o tu não se experimenta, o tu não é algo experienciável. Se eu começar a experimentá-lo, quer dizer que ele já não é um tu, ele passou a ser um isso. A gente sabe do tu, sem saber nada em particular dele. É como um estado de saber que não diz respeito a um conhecimento específico de um traço ou outro traço dele. Diante do tu, eu estou quando eu consigo me colocar com todo o meu ser. Ele está repetindo um pouco essa ideia porque ela é importante. Você veja que é um texto que repete, porque ele não está preocupado com a linearidade de uma racionalidade, né, que caminha de um ponto ao outro. Ele está falando e refalando essa ideia, que talvez seja uma ideia única o texto todo, que é dizer sobre essas relações, eu isso, eu tu. E aí, tem um aspecto muito importante para a gente aqui, para a compreensão psicológica mesmo, para a gente pensar do que é um desenvolvimento do eu humano, né? Se é ali na relação eu-tu, que eu digo eu a partir de mim, na minha totalidade, na minha integralidade, isso quer dizer que o meu eu precisa dessa relação eu-tu para se realizar completamente. Porque se eu jamais experimentar, se eu jamais conseguir viver a relação e instaurar esse modo relacional do eu-tu, eu jamais vou conseguir, eu não estarei nunca me colocando de modo inteiro na minha relação com o mundo. Ou seja, haveria sempre algo não realizado da minha potencialidade como um eu. Então, se é me tornando um eu realizado, um eu íntegro, que eu posso dizer tu, eu posso reverter essa afirmação e dizer também que é só dizendo tu que eu me realizo como um eu íntegro, um eu que se totaliza, que se realiza com plenitude. E nesse sentido, ele vai dizer que a vida, né, a vida vivida agora, é encontro. Ela é a partir desses modos do encontro que nós podemos realizar na sua plenitude máxima possível o ser que nós somos, que afinal é um eu, né? O que eu sou é o eu que eu sou. Daqui a pouco a gente volta um pouco nessa ideia quando ele vai, né, falar com um pouco mais de detalhes do que é essa relação eu-tu e de como é que a gente pode perceber isso no desenvolvimento mesmo ao longo da vida. Ele vai dizer, acho que aqui já deu para a gente perceber também uma próxima afirmação que ele faz é que a relação é imediata. Não tem um intermediário agindo entre eu e tu. No momento em que se instaurou essa relação eu-tu, ela se dá ali entre os dois. Então, o tu é presença. Quando a gente pensa, né, no estar presente, em ser uma presença, o tu é aquele que se coloca para mim como presença. E é diante dessa presença eu sou chamado a responder na totalidade de mim. Então, a realidade, o presente vivido se vê, se revela plenamente ali na realidade desse ser que é o tu, que é o ser vivo, pelo eu que se diz inteiro. Então, quando o tu se torna presente, tem lugar à presença. O isso
é o objeto. Tá? Então, a gente pode pensar assim, né, seguindo aí com o Buber. O isso não tem presente. O isso é passado, porque ele já se deu. Ele já está colocado aqui. Não sei se isso é difícil falar um pouco dessa ideia. O encontro, quer dizer, o tu diante de mim, ele está aberto, aberto ao novo. O isso não. O isso, aquele ser tomado como objeto, ele não está aberto, ele não tem uma transformação que possa acontecer aqui diante dos meus olhos. Ele é algo já dado. Aqui a gente pode de novo voltar para a nossa ideia da relação psicoterapêutica, que se eu olho para um paciente diante de mim como sendo alguém que já está todo acontecido, vamos dizer assim, alguém sobre quem eu tenho um mundo de conhecimentos, eu posso dizer sobre ele, eu tenho um diagnóstico, eu tenho um prognóstico. Isso é muito diferente de olhar para esse ser, essa pessoa diante de mim, como algo aberto e se fazendo presente a cada instante presente. Porque aí ele deixa de ser aquele mundo de enunciados já ditos a partir dos meus conhecimentos e ele fica muito mais visivelmente colocado nessa posição da abertura e da possibilidade de transformação. E mais do que isso, de me mostrar alguma coisa nova, ainda não vista, porque ele está ali como uma presença, um presente aberto nesse instante, nesse momento. Portanto, ainda não visto, não completamente visto, não ainda conhecido. Por isso eu tenho insistido na ideia de que há ali um desconhecido, algo que eu não sei nesse ser que se abre para mim nesse momento vivido. O encontro é isso que se abre ao presente aberto. Né? Diante do isso, não há encontro. O que há é conhecimento, experiência daquilo que já está lá. Então, quando eu lido com alguém como se eu já o conhecesse, como eu já sei dessa pessoa, eu estou olhando para ele como um isso. E eu posso experimentar aquilo que já foi feito, que já é dado em relação àquela pessoa. Então, relacionando-se só com o isso, a gente passa a viver do passado. Passado entendido assim, é um passado imediato, mas eu passo a viver com algo que já está completo, que não está aberto para o novo. Ele já foi. O que é objeto é algo que já foi, no sentido, ele já se realizou como aquilo que ele é. Como essa mesa aqui, onde está apoiado o meu computador, ou o meu próprio computador, a roupa que eu estou usando. Essas coisas já foram, eu já sei o que elas são, eu já sei como é essa blusa que eu tenho há muitos anos e tal. Agora, se de repente é legal que ele abre a possibilidade da instauração da relação mesmo em relação a qualquer objeto, não é só em relação ao ser humano. Mas claro que com o ser humano a gente pensa mais facilmente sobre isso. Olhar para alguém de modo não acabado, de modo a ter consciência do desconhecido que habita ali, é o modo de se abrir à possibilidade da relação que se dá na presença, no do momento presente. E é aí que se vive o que ele vai chamar de essencial, o essencial para a vida humana. Ele faz algumas pequenas diferenciações do tipo assim, os sentimentos nós possuímos, aqui eu estou lendo um trechinho, o amor acontece, os sentimentos residem no homem, mas o homem habita em seu amor. Ou seja, o amor não é algo acabado. O sentimento que me vem, por exemplo, eu ser tomada por uma raiva, uma coisa, isso é alguma coisa que eu posso objetivar. Eu tenho a possibilidade de experimentar e de ter um conhecimento sobre. O amor, então ele está abrindo aqui essa palavra amor a algo mais do que sentimento. E quando ele diz o ser humano habita no amor, quer dizer, a partir do amor que nós vivemos e a partir do amor que nós podemos instaurar as relações desse modo relacional com o outro.
E aí ele abre isso, o que se atinge ao se relacionar, ou seja, ao se colocar numa relação com o eu inteiro e na perspectiva, né, de ver aquele outro, então, como um tu, que é também um tu inteiro, aí ele vai dizer o que se atinge é o ser. Aí de novo volta para nós essa palavrinha ser, né? Indefinível, sempre presente aí na filosofia. É algo que transcende, né? Que está além do eu e do tu. Então ele está dizendo, quando acontece essa relação, de algum modo se toca, né? Essa vivência humana toca algo não conhecível, não completamente controlável, ou não absolutamente não controlável. Isso que parece dizer de uma realidade que está além do que é aqui simplesmente o eu e o tu. Tem uma terceira coisa que se instaura, que é propriamente a relação, e na relação uma transcendência do que seria o eu e o tu como objetos do mundo. Não, ali se instaurou uma outra coisa, da qual a gente consegue falar pouco, porque ela carrega em si esse não conhecível, esse não definível. Portanto, a relação é reciprocidade. Né? O eu inteiro vê o tu inteiro. Entre mim e tu, a gente vai ter sempre troca e um aprender, a possibilidade de um aprender. E é aí que se dá propriamente o amor. Amor aqui não é só amor, né, das relações amorosas, sexuais, não. É amor no sentido, sempre que houver relação, há aí amor. Né? O amor é o que se realiza entre o eu e o tu. Aí ele vai dizer, mas nem sempre nós somos capazes de dizer tu, ou de dizer eu a partir do meu ser inteiro. Veja, essas duas ideias estão implicadas. E, portanto, instaurar a relação. E aí ele começa a dizer, que eu chamei aqui de drama humano, né? É algo que diz do nosso modo mesmo de viver, né? Quais são as possibilidades humanas na sua existência, é que nós vivemos, na maior parte do nosso tempo, a vida objetiva se faz no mundo da objetividade, no reino do objetivo ou no reino do isso, né? Para nos manter aqui nesse vocabulário do tu e do isso. É inevitável nos tornarmos objeto nas relações mundanas e também tratar o mundo e o outro como objeto. Nós precisamos disso para sobreviver, para fazer a nossa vida prática. Então, o oposto disso, né, que é a não objetivação, ou seja, o instaurar da relação, o tornar-se um eu inteiro numa relação, isso não é algo que fosse possível de permanecer, isso não permanece. É fugaz. É fugaz como o instante presente é fugaz. Então, o movimento do tempo vem e desfaz a relação. Quando ele diz lá, quando a gente falou aí uns minutos atrás, quando de repente eu passo a falar de um aspecto específico do tu diante de mim, eu o objetivei. E esse é um movimento inevitável. Nós objetivamos o outro nas nossas relações. Exatamente porque é nesse modo, né, nesse modo do objetivo, que nós construímos a nossa vida comum, a nossa vida prática. E o outro que entra na relação conosco, a gente também vive desse modo que objetiva. Não sei se estou me fazendo entender, porque pode parecer que a gente está falando de uma coisa muito abstrata, mas não, ele está só dizendo para nós que a relação propriamente, ela é algo que irrompe ocasionalmente e não tem força para se manter. Exatamente porque é essa vivência de um presente completamente atualizado, né, tornado aqui aberto a isso que diz do novo, do desconhecido, do irromper daquilo que eu não controlo. Veja, claramente a gente sabe, a vida humana não se passa desse modo. Mesmo com aquela pessoa que você ama, seja um parceiro ou
mãe, pai, filho, alguém que faz parte, alguém com quem você tenha muitos momentos relacionais, mas na vida cotidiana não é assim. Quando você acorda de manhã e fala, vem cá, me ajuda a fazer o café, limpa a mesa para mim, esse tipo de coisa é um modo objetivante de tratar o outro. Não por isso desqualificante. É porque isso faz parte. Quando ele fala, nós precisamos, nós fazemos da vida isso também. A vida mundana, a vida comum, pede de nós isso. Isso é o que, né, permanece e se mantém aí no cotidiano comum das nossas vidas. Porém, o que é o drama é que isso que não permanece parece ser o que nós mais buscamos, nós mais desejamos. E ele vai fazer ele diz assim, aqui eu estou lendo de novo um pedacinho do livro, e claramente, né, para quem conhece os textos bíblicos, isso é uma alusão, né, ao princípio da Bíblia, que é o princípio do livro do Gênesis, ou mais, bom, enfim, vou voltar aqui para o que o texto diz mesmo. Ele diz assim, no princípio era a relação. Ele está querendo dizer, o que havia desde o início para nós é o modo relacional. É desse modo de relação que nós partimos. E aí, algumas páginas ele vai tratar disso, né, desse assunto em relação a povos primitivos. Eu não vou me ater a isso aqui. E depois ele vai colocar isso também em relação à nossa vida individual, ou seja, fazendo uma referência à infância, ao modo do que é o princípio da vida individual de cada um. Acho que isso importa mais para nós aqui, no terreno da psicologia. E ele vai dizer, a noção de eu surge na relação. Vamos pensar isso na vida humana, pensando na infância. Isso não é um tipo de imaginação e de pensamento muito comum para nós aqui dentro da psicologia, que é pensar o bebê quando nasce, ele é relação. Ele não está diferenciado ainda daquele outro ser que cuida dele e que é um tu. Porque o neném, né, o bebê humano, ainda não aprendeu a objetivação. Primeiro ele vai precisar surgir como um eu dentro dessa relação. Quando ele se reconhece como um eu, é que ele passa a ser capaz também de tratar os objetos, né, as coisas do mundo, como isso. Antes de haver a instauração mesmo de si como um eu, não tem a possibilidade de lidar com o mundo como isso. O que o Buber está falando? Ele está dizendo, na hipótese dele, é de que no início nós somos relação, nós nascemos dentro de um relacional, até que nos descobrimos como um eu. Quando nos descobrimos como um eu, passamos a tratar os objetos como isso. Ou seja, a relação eu-tu é que é a originária para cada um de nós. Ela é anterior ao eu, ela gera o eu. O eu, isso seria então posterior ao eu e gerado pelo eu. É só um eu que pode dizer eu isso. Antes de haver um eu, não tem essas relações instauradas. Antes de haver um eu, o que há é uma... essa palavra, né, claro que ele não vai usar, mas aqui na psicologia a gente usa a ideia da simbiose, né? Psiquicamente, um bebê humano ele está existindo ali junto da mãe. E é isso, talvez, que aqui o Buber está dizendo, isso é relação. Antes do surgimento ou da descoberta do eu, o que há é só relação. Não há objetivação ali. Na experiência daquele que ainda não é um eu, tá, gente? Eu não estou dizendo que o cuidador de um bebê está sempre olhando para o neném como um tu, não. A gente sabe muito bem que não é isso. Que é possível de olhar para um bebê que precisa do meu cuidado como um isso, e um isso às vezes bastante perturbador, né? Mas a gente está falando na perspectiva desse que ainda não é o eu, e que vai irromper e surgir como um eu dessa primeira relação, desse primeiro momento, dessa primeira experiência de vida ou de existência humana, que para o Buber então é inteiramente relacional. Então o movimento seria assim do eu-tu para o emergir de um eu, e que passa então a ser capaz de dizer eu isso,
E é da relação eu-isso que pode de repente brotar o tu, e o brotar do tu diz do brotar da relação eu-tu, né? Então, eu-tu é palavra, né? Aqui eu fiz um esqueminha, vocês vão ver lá nas notas, ou podem estar vendo aqui agora, né? Enquanto assistem também o vídeo, que ele vai chamar eu-tu tanto de palavra da união, que seria essa originária, que diz de uma união sem separação, ou posteriormente, palavra da relação. O eu-isso é a palavra da separação. Veja que então, e o momento separador, a gente sabe o quanto ele é importante na experiência humana, psíquica, né? Separar-se do cuidador, separar-se da mãe, pai, de quem cuida, é primordial para que a gente se reconheça como um eu. Ou seja, o que ele está falando aqui? Isso que eu chamei de drama humano, pensando nessa articulação do Buber. O drama é que eu preciso me diferenciar, eu preciso me fazer de alguma maneira como um objeto para ser capaz de entrar em relação com as coisas do mundo e, tendo me feito objeto, olhando para o mundo como objeto, de repente depois voltar a descobrir a possibilidade da relação, que é a minha nostalgia, que é aquilo que eu mais desejo porque diz da minha origem. Então, ele volta ao exemplo da árvore e dizer, quando o eu humano se relaciona com o tu da árvore, aí está de fato então instaurada a relação. Quando há a relação, é o eu humano que está colocado diante do tu da árvore. Quando eu estou colocando-me diante da árvore e olhando para ela como isso, como objeto árvore, quem está se relacionando aí não é o eu, mas sim a consciência. É a consciência que conhece, que pode dizer sobre um aspecto ou outro da árvore e por aí vai. Conhecendo, experimentando, fica patente a separação. No modo da relação, o que se instaura é a unidade. E aqui a gente entende melhor por que a gente precisa da objetivação, né? Porque se eu não me separar, eu não me reconheço como eu estaria perdendo a minha identidade, o que me diferencia. Se fôssemos sempre união simbiótica com a mãe, se um bebê jamais se diferenciar, a gente sabe muito bem que isso é psicose, né? Isso é perda de si, perda da possibilidade de construção de um eu e tal. Então, aqui ele vai dizer, né, assim, de modo mais claro, na infância, a gente tem o eu-tu como um vínculo natural, aquilo que é o momento inicial da vida de todo serzinho que nasce a partir do corpo do outro. E a instauração do eu, isso diz da separação natural. E a separação é muito importante para a nossa experiência. Mas eu, que me tornei eu, porque me separei, passo a buscar constantemente, permanentemente, a relação. Veja, a relação diz de um impulso para fazer de tudo um tu. Ele vai dizer, a criança vive isso. Quem convive com criança, seja como pai, mãe, ou professor, ou tio, sei lá, pode perceber que a brincadeira da criança, quanto menor a criança, mais isso vai acontecer, que é o se relacionar com o brinquedo, com a boneca, seja lá com o que for, como um tu com o qual ele entra em relação o tempo todo. E é no desenvolvimento disso, né, da percepção do quanto isso não se mantém, ele diz que a criança vai vivendo as satisfações e também as decepções que tem a ver com esse impulso, que é o impulso de ver aquele outro como um tu e de repente descobri-lo como isso. O impulso de esse se crer em relação e de repente se descobre na experiência. Ou porque de repente descobre que aquele objeto na mão não é um tu, ele não porta um desconhecido em movimento, ele é simplesmente um objeto, por exemplo, uma bonequinha feita de plástico. Ou quando a gente pode desenvolver isso, né, ao longo da vida, quando a gente se descobre, por exemplo,
vista como isso quando se pensava estar em relação. E por aí vai, essa ideia das decepções. Pois bem, aqui então repetindo de novo, né, retomando a ideia, vou ler outra frase. Ele diz: o homem se torna eu na relação com o tu. Então a descoberta do eu humano se faz na relação eu-tu, seja a originária ou outras que vão se fazendo ao longo da vida. Então, originariamente, eu me diferenciei como um eu a partir de uma relação original eu-tu, mas também na possibilidade de viver relações eu-tu ao longo da vida que eu posso continuar me descobrindo como eu, ou ter consciência de mim como um eu, desenvolver-me como um eu, completar esse movimento de percepção de mim mesmo, é algo que vai se fazer nesses momentos que rompem, que são os momentos dessa instauração das relações eu-tu ao longo da vida. Ele está dizendo, a gente se descobre na relação, mas a relação não é uma permanência na vida. A gente cai da relação o tempo todo, porque o mundo do objetivo da separação nos chama. Mas se eu perder completamente a possibilidade da relação, eu vou perder de vista também o eu que eu sou. Tá? Então, a separação ela é inevitável, mas o eu, a relação, a junção, né, ou a unidade é essencial também. Ele vai dizer uma coisa, só o isso, né, só esse mundo do isso pode ser ordenado, classificado, conhecido. Porém, esse mundo ordenado pela racionalidade humana, pela consciência humana, não é a ordem do mundo. É uma ordenação que nós fizemos, mas não é a ordem que ordena, de fato, o mundo na sua integralidade. E aqui não vamos esquecer, tem uma consciência religiosa do Buber dizendo isso. Ele acredita que existe uma ordem do mundo e que é desconhecida para nós, ou seja, ela é portadora de mistério. Ele só está querendo dizer que o que nós damos conta de conhecer e de ordenar no mundo que experimentamos não é essa tal ordem que seria anterior à nossa existência. Tá? Vocês podem até me dizer que vocês pensam que essa ordem não existe. Mas para o Buber ela existe e ela não é atingível pelo ser humano no seu movimento aí pessoal, limitado, possível de conhecimento a partir de si mesmo. Pois bem, caminhando para o final do texto, ele vai repetir aquela ideia lá inicial de que o mundo é duplo e dupla é a nossa atitude. A gente tem uma experiência do tempo e do eterno. Né? O eterno diz do relacional, o tempo diz da experimentação. Então, o eu em meio aos objetos é o eu que vive nesse mundo da segurança, do conhecimento, é o garantidor da nossa vida, da vida comum, da vida de toda hora. A questão, né, o que se coloca aí como nosso paradoxo, ou quase que uma ironia da vida, seguindo aí esse movimento aí do pensamento do Buber, é que nesse mundo do conhecimento, da segurança, da sobrevivência, não há relação. E a relação é o nosso desejo primordial. Já o eu diante do tu, ele diz da exclusividade, da essencialidade, do relacional, do encontro, né? Daquilo que é a presença que se abre ao acontecimento presente, atual, nesse momento vivido. Só que isso que diz da nossa possibilidade relacional não tem durabilidade, não tem segurança. Não há como sobreviver desse modo. Porém, sem isso, a gente teria perdido o pressentimento
da eternidade. O que ele está chamando aqui de eternidade é disso que poderia ser um outro modo que não o do temporal limitado, marcado, né, por todas tudo que a gente já disse aí sobre o objetivo, sobre o conhecimento, enfim. O tu só vai existir durante o evento da relação. O eu inteiro, portanto, também só existe durante o evento da relação. Findo o evento, eu volto a ser um isso. Mas um isso que passa a ter a possibilidade de conhecer e de se desenvolver a partir daquilo que foi vivido durante o evento da relação. Veja, a relação se perde, mas ela se torna memória para mim também. Ela pode ser tratada como um objeto do conhecimento agora. Entende o que eu estou querendo dizer? A construção do que eu sei de mim mesmo, da minha descoberta como um eu, continua aí depois da experiência propriamente vivida da relação. Não devia ter usado a palavra experiência, né? Porque ele está diferenciando experiência de relação ou desse momento vivido na relação. Porque eu passo a ter a memória desses momentos e isso também me ajuda na construção, né, da percepção, do conhecimento que eu tenho desse eu íntegro e integral que eu sou capaz, né, de viver. O isso, ao contrário, quando ele entra no evento da relação, ele se torna um tu. Veja que então esse passar de isso a tu e de tu a isso, ou eu passar do eu inteiro para o eu não inteiro, isso é um movimento que vai acontecendo na dinâmica da nossa vida, da nossa existência. E aqui então, para finalizar, eu vou ler o trecho final desse texto, né, que é a primeira parte do livro Eu Tu, que diz assim: com toda a seriedade da verdade, ouça, o homem não pode viver sem o isso, mas aquele que vive somente com o isso não é homem. Com isso eu encerro, acabei falando muito, esse vídeo ficou maior do que os outros, mas acho que é realmente porque é um texto muito delicado e de certa forma cifrado. Espero que vocês tenham gostado aí, essa experiência um pouco diferente de leitura. Até sexta-feira.